Olá, meu nome é Ana Paula e sou graduanda do curso de Licenciatura em Matemática da UDESC. Olá, meu nome é Lilian e sou graduanda do curso de Licenciatura em Educação Especial da Univille. Hoje, nós iremos apresentar o artigo intitulado Materiais concretos e o ensino de formas geométricas, experiência com um aluno cego. Também participou dessa pesquisa a professora Elisandra Bard Figueiredo, doutora em matemática. Somos integrantes do Grupo de Pesquisa em Educação Inclusiva e Necessidades Educacionais Especiais, PENE, e do Grupo de Pesquisa em Educação Matemática e Sistemas Aplicados ao Ensino, PENSA. Trabalhamos conjuntamente no Laboratório Fábrica Matemática, conhecido como FAB 3D, que produz materiais para educação matemática usando impressão 3D e corte a laser. Este artigo apresenta uma experiência impulsionada pelas observações do estágio curricular supervisionado, em uma escola estadual de Joinville, com estudantes do terceiro ano do ensino fundamental com deficiência visual congênita. Também apresentamos os materiais desenvolvidos para trabalhar o conteúdo de formas geométricas com esse estudante, assim como relatamos os desafios, experiências e adaptações do material. Na revisão bibliográfica deste trabalho, utilizamos como principais autores Vygotsky, que diz que a criança cega ou surda pode alcançar o mesmo desenvolvimento de um aluno normal, porém as crianças com deficiência alcançam de um modo distinto, por um caminho distinto, com outros meios, e para o professor é importante conhecer a peculiaridade do caminho pelo qual se deve conduzir a criança. A importância deste processo está em possibilitar a transformação da deficiência em supercompensação. Hoffman e Andrade, que apontam que é necessário estimular os estudantes com deficiência visual constantemente e oferecer dinâmicas coletivas para que eles se sintam parte do grupo. Ainda acrescentam que é certo que a criança cega possui a mesma capacidade que as crianças videntes, porém a forma com que elas se apropriam do conhecimento é diferenciada, pois esta não percebe o mundo de igual maneira. E Montessori, que coloca que é bem certo que ao exercitar-se com material sensorial, a criança aumentou a sua capacidade de distinguir as coisas, tornou seu espírito mais aberto a uma crescente atividade de trabalho, tornou-se também uma observadora mais perfeita e mais inteligente. E elas que anteriormente pareciam só interessadas pelo menos, são agora pelo mais. Ao final de uma aula de observação, em conversa com professores da escola, houve relatos de carência de materiais concretos para o ensino de matemática para alunos com deficiências. Então, junto aos grupos de pesquisa nos quais atuo, no Laboratório Fábrica Matemática, propus que aplicássemos alguns materiais que havíamos elaborado, sendo eles as formas com contorno e a prancha de pareamento. As formas com contorno consistem em 14 figuras geométricas com bordas em relevo, modeladas no software Inkscape, cortadas em MDF de espessura 3 mm na máquina de corte a laser, no FAB 3D. A prancha de pareamento possui 14 formas geométricas em baixo relevo e 14 formas geométricas de encaixe em MDF 3 mm, produzidas da mesma maneira. Esse material já havia sido produzido anteriormente e apresentado no 14º Encontro Nacional de Educação Matemática. Os materiais foram aplicados pela segunda professora que atua junto a este aluno com cegueira congênita na sala de aula regular. O aluno tem 8 anos de idade, frequenta a escola apenas no período regular e, pelo relato da segunda professora, não tem a percepção tátil muito desenvolvida, mas faz acompanhamento semanal na Associação Joinvilense para a Integração dos Deficientes Visuais, a AGIDEV, onde também está sendo alfabetizado em braille. Quando a segunda professora apresentou as formas com contorno para o estudante com deficiência visual, ele demonstrou dificuldade em identificá-las e perceber a mudança de sentido dos lados das figuras, pois acreditava que os lados do polígono permaneciam no mesmo sentido, quando na verdade eles mudavam, dificultando o entendimento. Formas como o círculo, porém, eram de fácil entendimento. Quando a dificuldade em perceber a mudança de sentido foi identificada, o material das formas com contorno foi recolhido para adaptação. Segundo as sugestões da segunda professora, era necessário demarcar os cantos para que, ao tocar, o aluno pudesse distinguir que naquele ponto havia um cruzamento de linhas. Para fazer essa adaptação,
foi necessário utilizar um artigo de artesanato comum e de baixo custo, conhecido popularmente como meia-pérola adesiva, fixada nos cruzamentos de linhas das figuras em MDF com o auxílio de cola instantânea. Enquanto estávamos trabalhando na adaptação do material, a professora regente apresentou o conteúdo de formas geométricas para a turma. Como as formas com contorno não estavam disponíveis, a segunda professora utilizou as peças de encaixe da prancha de pareamento para dar sentido ao que era explicado. Conforme o relato da segunda professora, o estudante compreendeu o formato das formas e conseguiu diferenciar formas geométricas parecidas, como a cruz e a seta. Quando as formas com contorno foram devolvidas à escola com as adaptações, a segunda professora afirmou que já não era mais necessária a marcação nos cantos, visto que agora o estudante já havia compreendido o conceito de cruzamento de lados e necessitava apenas de uma marcação de um único vértice, para que pudesse realizar sua contagem a partir de um ponto inicial. Adaptamos novamente o material para as novas necessidades do estudante. Com as últimas adaptações, o estudante, além de aprimorar sua habilidade em reconhecer diferentes formas geométricas pelo tato, também pode efetuar a contagem dos vértices, conjuntamente com a associação entre nomenclatura da figura e número de lados para as formas poligonais. Na perspectiva futura, pretendemos aplicar os materiais com toda a turma, pois a presença de objetos concretos facilita a aprendizagem para todos. Acreditamos que as formas com contorno podem ser utilizadas para trabalhar outros conceitos, como a área e perímetro de figuras poligonais. A prancha de pareamento também pode ser utilizada por toda a turma como um jogo, que tem como objetivo o pareamento de nomenclaturas e formas, o aprimoramento da motricidade fina e o desenvolvimento de atividades colaborativas. Por fim, pretende-se levar esses materiais desenvolvidos para outros estudantes com deficiência visual, em outras instituições e realidades educacionais, servindo como instrumento pedagógico facilitador do processo de aprendizagem desses estudantes. Essas são as nossas referências e esses são os nossos contatos. Muito obrigada!